A paz do Senhor, família preciosa. Glória a Deus por mais um devocional com Deus. Hoje seguimos nossa jornada pelo livro de Jeremias. E agora entramos no capítulo 18. Este é um dos capítulos mais conhecidos de toda a Bíblia. Por que Deus leva Jeremias até a casa de um oleiro? Ali, sem dizer muitas palavras, o Senhor ensina uma das maiores lições sobre sua soberania, seu cuidado e seu poder de restaurar vidas. Jeremias capítulo 18, versículo 3 ao 6. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez este oleiro? Pergunta o Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Vamos entender um pouco o texto. Naquela época, o oleiro era um artesão extremamente habilidoso. Ele pegava um pedaço de barro aparentemente sem valor, colocava sobre a roda, e com paciência, ia moldando até formar um vaso. Mas às vezes, durante o processo, o barro não respondia como deveria. O vaso apresentava defeitos. E ao invés de jogar o barro fora, o oleiro começava novamente. Moldava outra vez, até que o vaso estivesse pronto. Vejamos algo profundo. Que cena maravilhosa! Deus não está dizendo que somos descartáveis. Pelo contrário, Ele está mostrando que quando algo se quebra em nossas vidas, Ele ainda pode recomeçar a obra. O barro não foi abandonado. Foi restaurado. Foi remodelado. Foi transformado em um vaso novo. Essa é a graça de Deus. Agora observe um detalhe importante. O oleiro não muda porque perdeu o controle. Ele muda porque sabe exatamente o que deseja produzir. Vejamos algo profundo. Muitas vezes não entendemos os processos que Deus permite. Questionamos algumas mudanças, algumas perdas, alguns recomeços. Mas o oleiro nunca perde o controle da roda. Mesmo quando nossa vida parece estar girando sem direção, as mãos do Senhor continuam firmes. Ele sabe exatamente aquilo que está fazendo. Agora encontramos outra grande verdade. Jeremias capítulo 18, versículo 8. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. E se essa nação que eu adverti arrepender-se da sua maldade, então eu me arrependerei da destruição que planejava trazer sobre ela. Olha como Deus revela seu coração. O desejo do Senhor nunca foi destruir. Seu desejo sempre foi restaurar. Por isso ele envia profetas. Por isso ele chama ao arrependimento. Por isso ele oferece novas oportunidades. Vejamos algo profundo. Enquanto existe arrependimento, existe esperança. O pecado não é maior que a graça de Deus. A queda não é maior que seu poder. Nenhum passado é tão quebrado que o oleiro não possa restaurar. Agora infelizmente o povo responde de maneira triste. Jeremias capítulo 18, versículo 12. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. Mas eles responderão: não adianta. Continuaremos seguindo os nossos próprios planos. Cada um de nós continuará agindo conforme a dureza do seu coração mau. Que resposta dolorosa! O povo preferiu seguir sua própria vontade, mesmo depois de ouvir a voz de Deus. Vejamos algo profundo. O maior perigo não é um vaso quebrado. É um coração endurecido. Porque o vaso quebrado pode ser restaurado. Mas quem endurece o coração rejeita as mãos do oleiro. Deus nunca força ninguém. Ele convida. Ele chama. Ele molda aqueles que permitem ser moldados. Olha o centro da mensagem. Todos nós somos barro nas mãos do Senhor. Nenhum de nós nasceu pronto. Todos estamos sendo transformados. Às vezes Deus precisa remover algumas coisas. Às vezes precisa quebrar nosso orgulho.
nossa autossuficiência, nossos planos. Não para nos destruir, mas para formar em nós o caráter de Cristo. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo de mudanças. Talvez algumas coisas tenham se quebrado. Talvez você sinta que sua vida saiu do formato que imaginava. Mas Deus está dizendo: a roda ainda está girando. Minhas mãos continuam sobre você. Eu ainda não terminei a obra. E eu te digo algo da parte de Deus. O grande oleiro está restaurando aquilo que parecia perdido. Está formando um vaso de honra. Mais forte. Mais maduro. Mais preparado para cumprir o propósito que ele estabeleceu. Nada foi em vão. Tudo faz parte do processo. E eu profetizo sobre a sua vida que Deus removerá tudo aquilo que impede o seu propósito. Que suas mãos permanecerão rendidas ao oleiro, e que você se tornará um vaso cheio da presença, da graça e da glória do Senhor. Receba isso. Permita que Deus molde sua vida. Não resista às mãos do oleiro. Porque aquele que começou a boa obra em você é fiel para terminá-la. Deus te abençoe. E seguimos firmes em mais um devocional com Deus.